E o governo teve o pior, aliás, o comércio teve o pior resultado em vendas para o Dia dos Pais nos últimos 6 anos. Assim como outras datas comemorativas, o Dia dos Pais não ajudou muito o comércio neste ano. As vendas caíram 11,21% na semana entre os dias 2 e 8 de agosto. A pesquisa foi feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. No ano passado, o movimento já havia caído mais de 5%, mas em anos anteriores só haviam sido registradas altas. No Dia dos Namorados, a mesma pesquisa mostrou queda de 7,82%. Na Páscoa, o recuo foi de 4,93%. E no Dia das Mães, foi de 0,59%. Para os pesquisadores, os números são consequência do desaquecimento da economia, influenciado principalmente pela alta da taxa de juros, pela inflação acima do teto da meta e também pelo aumento do desemprego. E claro que a gente conversa um pouco mais a respeito desse assunto com o William Retamiro, nosso convidado de hoje. William, eu começo perguntando para você como é que o governo vai conseguir explicar no final do ano a meta da inflação que não conseguiu ser atingida. Na verdade, a gente já passou faz tempo. Sim, a meta nos últimos 12 meses está nessa casa dos 9,56% e no decorrer de janeiro até julho já está em 6,8%, que é acima do teto da meta, né? Vale dizer que entre junho e julho teve uma variação pequena, de 0,67 para 0,62. Isso já é um pouco do efeito do remédio amargo, que é a elevação da taxa de juros. E o governo ele vai ter que explicar que vai alegar questões de ordem de economia mundial, mas principalmente dessa instabilidade política e algumas questões de gastos que elevaram as contas do governo. Então, isso tudo vai ter que ser repensado, vai ter que ser analisado e buscar essa meta e buscar essa melhoria do PIB é um desafio para 2016. Agora, uma outra coisa que a gente viu aí na reportagem foi com respeito ao Dia dos Pais. Teve uma queda em relação ao ano passado e o ano passado já tinha apresentado queda nas vendas em relação ao ano anterior, a 2013. Quer dizer, William, que é uma data importante para o brasileiro. Claro que fica bem atrás aí do Dia das Mães, por exemplo, e do Natal, mas é uma data importante. Mas tudo isso tem apresentado queda. Significa que o brasileiro está repensando sempre nos gastos que vai ter? Exatamente. Começa a se pensar em qual a melhor forma de se gastar, né? Começa a discutir quais são os valores. Por um lado, busca-se os valores sociais de respeito à família, coisas do tipo, mas, por outro lado, também acontecem situações de que realmente isso é um indicador de que a economia está refreando. E isso pode refletir também no Natal, que é uma data muito forte para o comércio. São indicadores de que, se já caiu ano passado, caiu esse ano, e com essa crise, com esse momento de cautela que a economia está vivendo, o Natal ele pode ser comprometido também, talvez com impacto menor. Mas certamente vai precisar ter muita cautela para poder melhorar os indicadores. Quais são os impactos que vêm dessas quedas para depois, assim, para o resto da sociedade? A queda principal do comércio indica desemprego no caso, porque o comércio ele é a extensão da indústria até o consumidor final. Então, se o comércio ele sofre uma retração, a indústria ela também vai pensar duas vezes antes de investir e antes de contratar, porque ela vai ter uma retração na sua demanda. Então, isso segue a cadeia, que pode começar do comércio e impactar na indústria e, assim, toda a cadeia produtiva do determinado segmento, do produto que é vinculado na economia. Então, o desemprego seria a principal atenção a ser dada nesse caso. Certo.